Estamos aqui de retorno para mais um quadro do Claridades Evangélicas. E dessa vez escolhemos uma história de um livro que foi lançado há poucos meses pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila, intitulado O Outro Lado da História. Esse livro, na verdade, é um compêndio de diversas mensagens psicografadas, sobretudo pelo médium Jorge Antônio, que foram recebidas através das reuniões mediúnicas nessa instituição. E é de notar, ressalta aos olhos, o profundo teor de lições morais que cada história dessa guarda. E para o tema de hoje, nós escolhemos a lição que está no capítulo 12º, intitulado Uma Pena Dourada. Existem criaturas que parecem ter vindo para a Terra para padecer sofrimentos excruciantes. Existem criaturas que vivem numa penúria, numa pobreza e numa miséria tão extrema, que lhes falta tudo. E nem estou falando aqui de privações materiais, mas sobretudo privações emocionais, que experimentam um opróbrio tão dilacerante que nos faz pensar que somos verdadeiros felizardos, não obstante todas as dificuldades pelas quais nós passamos. E essa é uma história de Maria, uma Maria como tantas outras, mas uma Maria que havia padecido tormentos que muitos de nós sequer conseguimos conceber e nos colocar no lugar dela. Maria, ainda quando criança, vinda de uma família muito pobre, mal conheceu seu pai. A sua mãe se relacionava com um padrasto que abusava sexualmente dela. E ela cresceu, ainda assim, aquele corpo enfraquecido, cresceu lutando contra todas essas misérias que ela precisou enfrentar. Por volta da sua adolescência, conheceu um rapaz, começou a se relacionar com esse rapaz que parecia um bom moço, chegou a casar-se e ainda adolescente engravidou da sua primeira filha, Juliana, que condecorou, floriu a sua existência de tantos sofrimentos com os primeiros sorrisos sinceros, com as primeiras alegrias que ela pôde experimentar. Anos mais tarde, o seu marido deserdou do lar, largou-a desamparada dentro de casa, com a Juliana já um pouco crescida, e anos mais tarde veio Márcio Gabriel, que era o colírio dos olhos de Maria. E é interessante porque o Espírito Maria Dolores nessa história vai contar que conheceu a Maria, uma Maria como ela, e que aquele corpo vergastado, quase combalido de tantos padecimentos, mal podia alcançar os seus olhos, mal conseguia olhar nos olhos de Maria para balbuciar algumas palavras. Tamanha vergonha, a vergonha de ser tão miserável. E mesmo assim, Maria Dolores insistia, sentava junto com Maria e falava da bondade do Cristo, falava dos ensinamentos fraternos, dos ensinamentos cristãos, de que somos todos irmãos e que temos todos a lei de igualdade, nos unindo nesse grande laço fraternal. Mas como explicar? Como explicar a lei de igualdade para uma criatura que padecia tormentos excruciantes? Como falar da lei de progresso? Como falar da lei de justiça para uma criatura que houvera sido tão injustiçada e que nem tivera tido a oportunidade de ser feliz? E mais algumas tentativas se passaram até que um belo dia Maria se abriu e contou-lhe essa história. Mas o maior tormento, a maior agrura que Maria experimentou, Maria Dolores ainda não houvera conhecido. Foi a morte do seu próprio filho. Em um belo dia, quando Maria precisou sair para trabalhar, deixou seu filho sob a tutela temporariamente da sua irmã, que já era uma pré-adolescente por volta de seus 10, 12 anos. E como o menino era muito apegado a Maria e mal deixava sair para ir trabalhar, ela resolveu comprar-lhe um periquito. Cortou-lhe as asas para que o menino pudesse brincar e se distrair com o periquito e disfarçadamente ela pudesse sair para trabalhar. Como eles eram muito pobres e uma dessas dificuldades da desigualdade social é inclusive a moradia digna, com padrões mínimos de segurança para todas as pessoas, eles moravam ao sopé de um barranco. Um belo dia, o periquitinho saiu da gaiola, sem que Márcio Gabriel, que ainda era uma criança, por volta de seus 5, 6 anos, percebesse, e quase ia escapulindo através da janela, e Márcio foi atrás.
Nisso, caiu, se desbandeirou da janela abaixo e acabou morrendo soterrado monte abaixo. Quando Maria chega em casa à noite, o coração de mãe não se engana. Já torturado e aflito, já temeroso de que houvera acontecido alguma coisa trágica, dá-se conta de que apenas havia ali o corpo do seu filho, já sem vida, já desfalecido. É impossível que nós possamos reunir o mínimo de conhecimento a respeito da vida para consolar um coração triturado de mãe. Só quem padeceu de um sofrimento parecido é capaz de ter uma compaixão legítima, uma compaixão sincera. Muitas vezes, a caridade, a maior caridade que nós podemos ter é apenas ouvir com atenção, com respeito e com amor aquilo que alguém tem a nos dizer. E foi isso que Maria Dolores fez. Os anos se passaram, Maria Dolores começou a falar sobre o Espiritismo, sobre a vida após a morte, sobre a reencarnação, sobre a misericórdia divina, nessa troca de papéis e nessas constantes chances que nós temos para evoluir. E Maria voltou a ter com Maria Dolores, já feliz. Aquele rosto enegrecido, curvado, pelas dificuldades e pelos tormentos que ela passara outrora, agora já havia um viço diferente, uma quase felicidade. E ela vai até Maria Dolores e conta: Maria, eu vi meu filho. Márcio Gabriel apareceu para mim. Você não pode acreditar. Mas como? Maria Dolores lhe pergunta. Como ele lhe apareceu? Em sonho? Não, eu o vi, vivo, andando com os pés sobre o solo, como eu, como você, como se fosse uma pessoa aqui na terra. E ele estava fulgurante, em vestes bem alvas, sorrindo, me dizendo que tudo não passara de um acidente e que eu não preservasse a angústia e a amargura por não ter sequer tê-lo podido me despedir dele no momento derradeiro. Que eu me sentisse feliz, que eu me renovasse. E não foi só. E Maria Dolores compartilhando da autêntica felicidade daquela mãe que houvera enfim renascido, lhe pergunta: e o que foi mais que ele lhe disse, Maria? Conta-me, deixa-me partilhar da sua felicidade. E Maria finaliza dizendo: ele me deixou essa pena dourada, a pena do periquitinho que eu houvera lhe dado, como símbolo do amor que não morre jamais, do amor que vive sempre em nossos corações. E agora, Maria, eu te agradeço pela paciência que você teve comigo, de suportar toda a minha aflição, todo o meu rosto cadavérico, todo o olhar melancólico que eu tive, pela paciência de me ouvir, porque nem todo mundo tem paciência de ouvir tristezas, de ouvir dores lacinantes de outro, que não tem nenhum comprometimento ou nenhum laço familiar. Eu te agradeço, minha irmã. Eu te agradeço porque hoje eu sou uma mulher renovada, graças a Jesus e graças a um anjo, que foi você. Então, amigos, essa história nos mostra muitas coisas, nos traz muitas lições. Primeiro, que a vida continua. Segundo, que os verdadeiros afetos, esses liames psíquicos entre espíritos, passam pelas porteiras da reencarnação e vivem sempre dentro de nossos corações. Segundo, que nós não temos o direito de nos sentirmos tristes, porque a misericórdia divina é tão grande e infinita que seria uma grande prova de ingratidão se maldizêssemos a vida. Que Jesus esteja conosco. Até a próxima.